Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu sou o professor Diego, sou professor aí de língua portuguesa, né? E nós estamos aqui hoje para falarmos sobre o nosso conteúdo dessa semana. Essa semana, como vocês podem ver aí no arquivo que foi enviado pela coordenação, nós vamos começar a trabalhar aí sobre o artigo de opinião. É, Primeiramente, nessa semana, nós vamos conversar um pouco sobre o que é artigo, entender um pouco sobre o que é o artigo, né? E na próxima semana nós iniciaremos aí a escrever, né? É muito importante aí que vocês tenham esse hábito de escrever, né? Vocês aí, principalmente que estão no ensino médio, vocês vão precisar aí desse desse treino, né? Para os vestibulares que vocês fizerem, para os concursos, para o Enem, né? Então, é muito importante aí que vocês treinem escrever. Então, nós vamos começar aí com um gênero um pouco mais fácil aí de escrever, né? Nós vamos iniciar aí sobre o artigo de opinião e nós vamos depois passar para outros gêneros também, para que vocês cheguem lá no vestibular craque, viu? Chegue no Enem também muito preparado aí, preparados e preparadas para que vocês possam fazer uma boa prova de redação, tá certo? Vamos iniciar então falando um pouco sobre o gênero, né, textual aí do artigo de opinião. Como vocês podem perceber nesse arquivo que foi enviado aí pela coordenação, eu enviei aí algumas características do artigo, né, sobre aí o desenvolvimento desse texto, né? Sobre a estrutura desse texto. Eu gostaria que vocês pudessem fazer um resumo. Vocês vão ver aí que eu pedi para que vocês fizessem um resumo sobre tudo que foi enviado na aula de hoje. Por quê? Porque eu preciso ver que vocês leram esse texto e vocês estão se preparando para isso, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem esse resumo aí e pudessem me enviar, tá? E isso vai ser avaliado. Já é a nota do segundo bimestre, tá? A gente já começa a compor a nota do segundo bimestre, tá? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá no tão sonhado 10, tá? E dessa vez, como a gente precisa pegar firme, a gente não vai passar a mão na cabeça, tá? Então vocês precisam aí se conectar, vocês precisam aí de muita atenção e realmente participar aí dessas atividades, tá certo? Então, isso aí já vai valer a nota aí para a composição da nota do segundo bimestre, tá? Então, espero que todos aí façam e me enviem, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o artigo de opinião, que é um gênero um pouco mais expositivo, tá? Ele é um gênero expositivo argumentativo, tá certo? O que seria isso, professor? Ele é uma exposição, é um gênero que expõe uma ideia, tá? Então vocês vão defender uma ideia e vão argumentar sobre isso, tá certo? Então é muito importante que vocês tenham em mente que vocês vão utilizar de opinião de vocês para escrever, mas vocês vão utilizar também de argumentos para que vocês possam aí defender um ponto de vista, né? O artigo de opinião é como se a gente estivesse ali na sala de aula, ou num boteco, ou num churrasco, ou numa lanchonete, em qualquer lugar que seja, e a gente estivesse ali com aquele grupo de amigos e falando sobre algum assunto, né? Então, nessas rodas de conversa, a gente sempre tem uma liberdade maior para escrever, né? E esse é o artigo de opinião. Num churrasco, por exemplo, ninguém vai pegar um quadro e levar lá pro churrasco, né, pular na parede e começar a explicar, falar sobre dados, né, tudo mais. Não. O artigo de opinião ele te dá liberdade. Você vai defender um ponto de vista e vai argumentar. Você vai defender aquilo que você pensa, tá certo? Eu gosto de falar muito com os nossos alunos quando a gente fala de política, por exemplo. É, Vamos falar aí de alguma coisa que aconteceu agora é, do governo federal. Pá! A gente mandou lá esse assunto para que a gente possa defender. Alguns vão ser contra? Vão. Alguns vão ser a favor? Também vão. Tem algum problema, professor? Nenhum problema. O importante
independente de que você seja contra ou a favor, o importante é que você defenda o seu ponto de vista. Você argumente e traga aí dados, informações para que você possa defender aí o seu ponto de vista, tá certo? Então, o artigo de opinião ele está muito relacionado aí a temas atuais e a temas polêmicos também, tá? A gente pode falar aí também, por exemplo, sobre o aborto, sobre as células troncos, que são assuntos aí polêmicos, né? E a gente pode aí falar também sobre assuntos muito atuais, como política, como economia, por exemplo, tá? Professor, a gente precisa ter uma formação específica para isso? Não, a gente não precisa, tá? Eu não preciso ser aí, por exemplo, um economista para falar sobre economia, tá? Eu não preciso ser um cientista político para falar sobre política, tá? Qualquer pessoa que tenha senso crítico pode escrever o artigo de opinião. O importante é que você tenha esse senso crítico para que você possa defender a sua ideia, tá certo? Pessoal, então agora a gente vai começar a ver aí sobre aquele texto que eu enviei na aula passada para vocês, tá? Vou passar aqui rapidinho para que esse vídeo não fique muito grande, tá? A produção de texto, o artigo de opinião é o tema da nossa aula, tá? O artigo de opinião é um texto opinativo, tá? Nesse tipo de artigo, o autor apresenta seu ponto de vista e sua opinião sobre um assunto, ou seja, o texto reflete as impressões pessoais de quem o escreve, tá? O artigo de opinião se caracteriza por ser um texto argumentativo, ou seja, ao escrever, o autor demonstra quais são as razões que o levam a ter aquela opinião. Isso é feito com o objetivo de convencer o leitor do seu ponto de vista, tá certo? Como fazer um artigo de opinião, aí a gente fala um pouco sobre a estrutura, né? Sobre a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Nós temos que ter isso aí muito bem divididos no nosso texto, né? E algumas dicas aqui, né? Como começar um artigo. Pessoal, um ponto muito importante. Qualquer texto, para que você possa escrever sobre ele, você precisa estudar sobre o assunto, tá? Então, não só para escrever um artigo de opinião, não, mas qualquer texto que você for escrever, estude bastante. Quando você for se preparar para o Enem, para um concurso, estude bastante sobre todos os temas atuais, tá? Por exemplo, um assunto que poderia cair em uma prova hoje, falar sobre a pandemia do coronavírus, né? Então nós temos que ter aí muitas informações para que a gente possa argumentar sobre esse assunto, tá certo? É muito importante então que vocês estudem sobre todos os assuntos atuais para que vocês possam fazer uma boa redação, tá certo? Como a gente vai preparar aí vocês, a gente vai dar um tema e vai dar algumas informações aí para vocês, para que vocês possam, antes de fazer o texto, também ler aí um pouco sobre determinado assunto, tá certo? Vou sempre ajudar vocês. Caso vocês tenham dúvidas, podem me cobrar, podem me chamar no privado, tá? A gente não pode levar dúvidas aí para as nossas provas posteriores, né? Então, a hora de tirar as dúvidas é agora, enquanto o professor está à disposição de vocês, tá certo? Vamos voltar lá no arquivo. Pense nas possíveis dúvidas ou críticas do leitor. Use fontes confiáveis. Muito importante isso, tá, pessoal? Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês. Não usem de textos já prontos, tá? Não usem de trechos de música, por exemplo. Isso não vai agregar em nada o seu texto, tá? Então usem informações concretas e usem de suas palavras para escrevê-las, tá? Não utilizem aí falas já prontas. Se por acaso o examinador de sua prova no Enem, por exemplo, no concurso, no vestibular, achar que você copiou de algum lugar um determinado trecho, que você pensou, essa letra dessa música, por exemplo, vai sair bem.
isso aí vai tirar ponto da sua redação, tá certo? E você vai acabar saindo prejudicado aí só por conta disso, tá certo? Então evite fazer o uso de textos aí já prontos, tá? De textos já escritos, tá? Características do artigo de opinião. Como a gente falou, né, em geral, os temas abordados são assuntos atuais ou polêmicos. É comum que sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa. Muito importante isso também, né? Como é um artigo de opinião, eu vou expressar a minha opinião, então é a minha, né? Eu vou utilizar do eu ou do nós. Então é comum que a gente utilize aí primeira pessoa, tanto do plural como do singular, tá certo? Já num texto, por exemplo, argumentativo, dissertativo argumentativo, a gente não vai poder utilizar a primeira pessoa, tá? Quando a gente utiliza aí primeira pessoa num texto dissertativo argumentativo ou argumentativo dissertativo, ele vai acabar sendo prejudicado, tá? Então, texto dissertativo sempre em terceira pessoa. O texto do artigo de opinião, você pode sim escrever aí em primeira pessoa. Por isso, tem mais liberdade, vocês vão ter mais facilidade em escrevê-lo, tá certo? O uso de títulos atraentes para chamar a atenção do leitor. Então, uma coisa muito importante, né, usar títulos que atraiam o leitor. A argumentação apresentada e direcionada é direcionada a convencer o leitor, né? A gente falou sobre isso. Uso de linguagem objetiva e de fácil compreensão. Sempre, não só no artigo, a gente precisa utilizar aí uma linguagem objetiva e de fácil compreensão, tá? E o artigo sempre é assinado pelo escritor. Como ele apresenta aí uma opinião, né? Nada mais justo que apresentar também o seu leitor, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um artigo de opinião. Como é um texto muito grande, eu vou só pontuar algumas coisas aqui sobre esse texto, tá certo? E Maria, vamos ver aqui se abriu. Pessoal, olha só, esse texto aqui eu peguei da internet agora, tá? Que fala sobre o futebol, mas futebol não era coisa de homem, então a gente vai falar aí sobre futebol feminino, né? Algumas pessoas são contra, outras a favor, não importam. É um tema polêmico? Sim, é um tema polêmico. Por quê? Porque algumas pessoas, por mim, acabava futebol feminino, né? Já por outras pessoas, elas vangloriam o futebol feminino. Por quê? Porque mostra a raça da mulher, né? Mostra a força da mulher e mostra que a mulher também pode ser competitiva, ela pode também competir, né? Então, é um tema polêmico e que a gente pode sim utilizar como tema do nosso artigo de opinião, tá certo? Então, nós temos aqui um título, mas futebol não era coisa de homem, é um título chamativo, né? A gente tem aqui a autora do texto, né? E nós temos aqui a introdução. O futebol é um dos esportes mais praticados e populares, tanto no Brasil quanto no mundo. Infelizmente, é um campo que, desde os primórdios, é dominado por homens. Pessoal, vocês perceberam aqui que tem uma opinião só nesse trechinho que a gente escreveu aqui? Mas onde, né, professor? Nós temos aqui uma opinião quando a gente utiliza infelizmente, né? Infelizmente, ele está dando uma opinião do escritor, né? Então, nós vemos aqui que no artigo de opinião nós temos claramente a utilização da opinião do escritor, tá certo? Vou passar lá para o final, só para a gente finalizar. As mulheres sempre tiveram que tentar conquistar um espaço nos cenários dominados por homens. Uma das maneiras de conseguir isso é mostrar ter talento para a coisa. Marta, jogadora brasileira, foi eleita melhor do mundo por 6 vezes, a única atleta do esporte a conseguir esse feito. Além disso, ela ultrapassou Pelé e se tornou a maior artilheira da seleção brasileira. E em seu mais recente feito, ultrapassou o jogador Close e se tornou a maior artilheira em Copas do Mundo também. Mesmo assim, ainda tem que ouvir que ela é o Pelé do futebol feminino. E é isso. Cada vez mais temos que tentar provar que somos boas, que somos capazes suficientes.
foi um texto escrito por mulheres, né? Então ela traz para a primeira pessoa do plural, né? Então temos que tentar provar que somos boas, que somos capazes, suficientes. A sociedade ainda não entendeu que somos iguais e que podemos ser as melhores no que fazemos. E Marta, você é a Marta do futebol feminino. E fim de papo. Então a gente vê aí claramente que a gente pode defender um ponto de vista, pode ter liberdade para escrever. A única coisa que a gente precisa é trazer argumentos que comprovem a nossa ideia, né? Pessoal, beleza? Um assunto bem tranquilo, né? O artigo vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, é um texto que a gente vai ter liberdade, vai ter muita facilidade para escrevê-lo, tá? Quando vocês forem escrevê-los, eu vou estar online para que vocês possam argumentar, tá? Possam tirar suas dúvidas, possam perguntar. É, e nós vamos nos preparar juntos aí rumo ao Enem, né? É, por hoje a gente fica com isso, com essa preparação, e semana que vem a gente vai começar a escrever o nosso artigo de opinião, tá? Não sei ainda se a gente vai escrever tudo de uma vez, tá? Ou se a gente vai preparar por partes aí, preparar uma introdução, por exemplo. Vamos ver. A melhor forma de vocês se prepararem para isso, tá certo? No mais, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Quarta-feira, provavelmente a gente entra aí online, tá? Para que a gente possa ter uma aula aí de explicação e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, tá certo? No mais, fico por aqui. Um abraço, bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.